Na questão 2 eu digo o seguinte: o que chamam de corte principesca era essencialmente o Palácio do Príncipe. Os músicos eram tão indispensáveis nesses grandes palácios quanto os pasteleiros, os cozinheiros e os criados. Eles eram o que se chamava, um tanto pejorativamente, de criados de libré. A maior parte dos músicos ficavam satisfeitos quando tinham garantida a subsistência, como acontecia com as pessoas de classe média da corte. Entre os que não se satisfaziam estava o pai de Mozart, mas ele também se curvou às circunstâncias a que não podia escapar. Considerando-se que a sociedade do antigo regime dividia-se tradicionalmente em estamentos, nobreza, clero e terceiro estado, é correto afirmar que o autor do texto, ao fazer referência à classe média, descreve a sociedade utilizando a noção posterior de classe social a fim de vamos lá. Eu tenho uma situação para ser, no caso, relatado. Olha só o que ele está falando, tá? Eu estou falando de um processo do antigo regime. Fica ligado num detalhe. Toda vida que eu falo essa expressão, e essa expressão estiver na sua questão, eu estou falando de uma maneira pejorativa desse processo político aqui. O absolutismo. Isto aqui vai me remontar a um outro detalhe. Olha só, vou puxar uma setinha. Se eu estou chamando o absolutismo de antigo regime, é porque eu estou dizendo que já está aparecendo esse processo filosófico e político. Quem chama o absolutismo de antigo regime são os iluministas. E aí eu faço uma relação com você, uma relação legal. Essa relação ela pode tanto aparecer na sua prova de história como na sua prova de filosofia. Tem aparecido alguns autores na filosofia desse tempo do século XVIII. E é claro, se eles falam do século XVIII, eles falam do processo iluminista. E se eu falo do iluminismo, eu falo de um processo anti-absolutista, anticlericalista e anti-intervencionista. Então a ideia é de que o iluminismo, por sinal, ele puxa muito a situação ligada, por exemplo, economicamente, ao liberalismo. Então vê se você concorda comigo. Tanto eu posso falar no iluminismo da parte política, com Voltaire, Descartes, Jean-Jacques Rousseau, o Barão de Montesquieu, como eu posso falar também do senhor Adam Smith, inglês, pai desse liberalismo e também vai ser um grande estimulador do processo industrial, tá? Mas vamos voltar aqui. A partir do momento que eu falo do antigo regime, que é o absolutismo, eu falo da divisão social que é apresentada na questão, só que não na ordem certa. Vamos ao primeiro estado. O primeiro estado é o clero. Vamos ao segundo estado. O segundo estado são os nobres. Vamos ao terceiro estado. O terceiro estado, ele tem uma divisão em duas partes. Não misture, são duas partes mesmo. Eu tenho uma burguesia, onde essa burguesia vai desde o momento dos caras que têm riqueza, mas não têm prestígio político, e eu tenho o povão, que seria a grande massa. Onde está o rei nessa hora? Aqui, acima de todos eles. André Rosa, eu sempre me confundo o primeiro estado com o segundo. Eu sei que o terceiro estado é burguesia mais povo, mas eu sempre acho que o primeiro estado é nobreza, por exemplo. Como é que eu faço para não me confundir? Cara, vá pela ordem alfabética. O C é antes do N. Se o C é antes do N, então o clero é o primeiro e a nobreza é o segundo. Está certo? Com essa avaliação, você está vendo que eu estou em que período? Vamos colocar uma data.
Eu estou, portanto, no século XVIII. Estou, portanto, no século das luzes, onde vão começar algumas revoluções. E aí a dica é quem sabe estudar essas revoluções. Essas revoluções que vão aparecer são a industrial, a independência dos Estados Unidos e principalmente a Revolução Francesa. Então, no final das contas, a partir do momento em que você tem essa relação, você estabelecerá na questão também a mesma relação. Olha o que ela diz. É correto afirmar que o autor do texto, ao fazer referência à classe média, descreve a sociedade utilizando a noção posterior de classe social a fim de... Olha a resposta indicada como correta, que é a da opção C de casa, tá? Indicar que os músicos se encontravam na mesma situação que os demais membros do terceiro estado. Se os músicos são classe média, se os músicos estão vivendo de subsistência, então a ideia é de que os músicos estejam aqui. Por quê? Porque o clero e a nobreza são classes privilegiadas e estão aliadas ao rei. Nem impostos eles pagam. Então não são classe média, são classes que, sem dúvida nenhuma, têm poder e que, por sinal, quando aconteceu uma revolução como a Revolução Francesa, vão ser duramente perseguidos e penalizados. Lembram-se na Revolução Francesa que tem uma fase chamada de convenção? Lembra-se que nessa fase ela é dominada por um cidadão chamado de Jean-Marie Isidore de Robespierre? Se lembra que nessa fase da convenção o Robespierre começa a matar gente, e essa fase é chamada do terror? Pois é, essas duas classes vão sofrer bastante esse momento, tá? Então agora também fazendo um spoiler, é isso? Spoiler, é isso mesmo. Spoiler, essa questão estará lá na prova e a opção correta será a que indique que o processo é burguês, com participação popular, atacando os aliados do rei e destruindo o antigo regime. Pode procurar, porque o pessoal está cansado de ficar submetido ao rei. Então, nossa segunda questão é C de casa.